Olá, muito boa tarde. As atenções da juventude católica voltam-se para a Polónia, para a Jornada Mundial da Juventude. Um encontro que marca também as celebrações dominicais por todo o mundo, que juntam à mensagem do Papa para este encontro os desafios sugeridos pelas leituras da Bíblia lidos nas missas deste domingo. Textos que vamos agora analisar com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. São encontros estes das Jornadas Mundiais da Juventude, Frei José Nunes, são encontros globais, mundiais, e que marcam cada vez mais a juventude católica e também a opinião pública, porque, enfim, juntar milhões de jovens em torno de uma mensagem, digamos que não é para todos, não é? Pois. E aí vale muito... Bem, estes encontros realmente começaram com o Papa João Paulo II, este agora é na Polónia e esse foi esse Papa polaco que realmente impulsionou muito toda esta realidade. E dizia-se até que realmente ele tinha como que um atrativo, ele era um ímã para a juventude, não é? Quer dizer, e realmente reunia milhões de jovens. Eu lembro, por exemplo, de um encontro no princípio do milénio, não sei se 2001, 2002, por aí, em Roma, na paróquia onde eu estava aqui, foram vários jovens, diz que se reuniram 2 ou 3 milhões de jovens em Roma, não é? Bom, portanto, e estes encontros são muito importantes, realmente, eu acho que são muito importantes. Paulo, mais do que aquilo que o Paulo estava a dizer, mais do que reunir jovens à volta de uma mensagem. Eu digo isto por uma razão muito simples, quer dizer, não é que os jovens que vão a estes encontros não liguem à mensagem, ligam. Mas, por exemplo, alguns desses, quando vieram de Roma, da minha paróquia, eu perguntei-lhes, então, e lá o que é que se discutiu mais? Eles nem sabiam responder bem. Porque o mais importante, se bem que a mensagem seja fundamental, o mais importante nem é bem isso. É a vivência comunitária daquele momento. Todas as religiões têm muitas mediações. E uma delas é a mediação comunitária e a emotiva. E estes encontros respondem realmente à necessidade, e sobretudo então nos jovens ainda mais, do estar em grupo, do estar em comunidade, e o emotivo, e o espetáculo, e os milhões juntos, e depois velinhas acesas. Isso é muito importante. Não é nada de apenas epidérmico ou superficial. Isso faz parte da nossa dimensão humana e também nos relacionamos com Deus e com os outros e vivemos a espiritualidade também através destes momentos emotivos. E por isso é muito importante. E é justamente, talvez, entre outras razões, por não haver tantos momentos emotivos ou celebrativos, que muita da juventude, nas velhas cristandades, se afasta da Igreja. Os nossos bispos, há alguns meses, foram na visita ad limina ao Papa. E uma das coisas centrais que o Papa lhes deixou na mensagem aos nossos bispos foi cuidado com a debandada da juventude. Foi a expressão que ele usou, o Papa Francisco. Em Portugal temos uma debandada da juventude da Igreja. Embora. Acha por isso que é preciso recriar mais momentos como este? Com certeza, com certeza. Mesmo muitas vezes eles sejam olhados como, enfim, momentâneos, inconsequentes. Pois, isso é uma análise ligeira do que acontece. A experiência em si faz o jovem viver uma experiência de altíssimo nível e intensidade e pode levá-lo realmente, é questão depois de haver proposta de continuidade, de enquadramento, e pode levá-lo realmente a mudar a sua vida. Quer dizer, eu às vezes dizia assim, vale mais um encontro destes do que um ano inteiro de catequese. Sim. Se calhar estava a exagerar, mas quer dizer, muitas vezes nós crescemos mais com experiências deste género do que com muitas aulas, muita catequização. Isto acontece em todos os lados e em todos os aspectos da vida. E, portanto, na Igreja também. Eu acho que na medida em que conseguirmos realmente produzir, entre aspas, momentos celebrativos, festivos, comunitários, emotivos, como este, também de oração, também de alguma temática, isto é realmente, são momentos muito importantes para a conversão e de evangelização também. E muito poderíamos dizer também sobre a própria liderança do Papa Francisco neste encontro. Pois, eu já nem falo nisso, mas para mim é evidente, é talvez o grande profeta do nosso tempo, ou dos nossos tempos, é o Papa Francisco, isso é evidente. O objetivo deste programa, mais do que falar dessas lideranças, são textos da Bíblia e vamos partir para essa análise
a textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo, desde logo o texto do Evangelho. E antes da análise, vamos escutar o texto que é lido nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola. O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste? Para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Frei José Nunes, o que nos diz este texto, melhor, Padre Armindo Vaz, peço desculpa, Padre Armindo Vaz, o que nos diz este texto sobre os bens e a gestão dos bens? Diz muita coisa e profundamente. Jesus é colocado aqui perante uma situação à qual estamos todos habituados, que é uma situação de uma herança e de partilhas a fazer perante a herança. Mas Jesus não responde diretamente ao caso, isto é, a sua mensagem não é casuísta. Ele vai ao fundo da questão, ele vai à raiz do problema, dizendo: a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Vede bem, a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Isto é, há mais vida para além da acumulação de bens. Claro que Jesus não tem nada contra os bens, nem sequer contra a produção de muitos bens. O erro está, então, em acumular para si. O erro está na cobiça, na avidez insaciável, da posse. Este é um mal. O segundo mal está em excluir Deus da própria vida, substituindo-o por um ídolo, que seriam os bens ou o dinheiro. Uma escolha desse género põe a nu a insensatez. A insensatez de que fala aqui Jesus. Quem idolatra os bens materiais corre o risco de se tornar paranoico, de viver num mundo irreal. No mundo que a pessoa fantasiou para si como um bem eterno e imperecedero, quando ele não é imperecedero. Um salmo bíblico diz que tal pessoa amontoa riquezas e não sabe para quem ficam. Este é que é o problema. Amontoar riquezas para si próprio e depois vai perdê-las. É claro, os tesouros materiais e uma conta no banco não são maus, nem são criticadas por Jesus. O mal está em acumular bens para si, até porque se pode ter poucos bens e ter um coração de rico. Então, também temos que ter cuidado com isto. É que se nós somos fiéis ao dinheiro e aos bens materiais, eles não nos são fiéis a nós. Só nos acompanham até a hora da morte. E mesmo assim, durante a vida, muitos desses bens escapam-nos. Exatamente. Não é? Isto é, não nos acompanham para a vida definitiva. Realmente, nós, e para aqui chama a atenção Jesus, nós connosco só levaremos aquilo que tivermos dado. Frei José Nunes, a sua análise a este texto e esta atitude que o Padre Armindo Vaz ia apresentando. Sim,
eu talvez apanhasse um aspecto que tem a ver com este, talvez um aspecto um bocadinho menos importante, secundário, mais lateral do texto, mas que eu diria desta maneira. Há aqui uma chamada de atenção às oportunidades que perdemos na vida. Às oportunidades que temos para desfrutar bem da vida. O que é que eu quero dizer com isto? Aqueles dois irmãos tinham tido uma herança. Então isso não era oportunidade de cada um ficar com mais bens, de fazerem uma festa, de fazerem uma celebração, de comerem uma boa almoçarada juntos. Quer dizer, era uma oportunidade que tinham de algo maravilhoso que lhes tinha acontecido. Mas não. Não. Puseram-se a discutir para ver quem é que ficava mais com a herança. Ou um, ou outro, ou um ficar com mais, outro com menos. Quer dizer, perderam uma oportunidade de celebrar a vida. E isto, eu acho que é um ensinamento, eu volto a dizer, pode ser talvez um pouco lateral neste texto, embora creio que tenha a ver com a primeira leitura, mas isto o Padre Armindo já falou. A questão da sabedoria de vida. Nós aproveitarmos o que temos para viver bem. Nós temos saúde. Não vamos agora estragar esta possibilidade que temos de viver bem com outras coisas, quer dizer, nós estamos bem na família, não vamos estragar essa situação, vamos desfrutar, vamos aproveitar, não vamos estragar isso com tolices, quer dizer, portanto, aproveitar bem realmente as oportunidades que nos são dadas, e são muitas, e isso realmente é uma sabedoria de vida, não é? Quanto ao resto, claro, depois já o Padre Armindo disse, não é? Isto, os bens, que a gente use os bens para fazer amizades, ótimo. Que a gente use os bens para construir um mundo de justiça, ótimo. Para criar coisas belas, artísticas, ótimo. Agora, se é para nos andarmos a dividir e para estragarmos a vida uns dos outros, então isso... Em todo caso, esta é sempre uma tensão permanente na história, mesmo na história bíblica, esta tensão entre os bens, entre o adorar os ídolos ou adorar a Deus. Há sempre esta dicotomia e a vida coloca-se sempre diante dessa tensão. Diz bem, aparece ao longo de toda a história da salvação bíblica esta tensão, que é uma tensão que pode ser vista como negativa, mas que também pode ser vista como positiva. Por um lado, as riquezas no Antigo Testamento, e essa mentalidade passa até ao Novo, as riquezas são vistas como uma bênção de Deus. A pessoa rica é vista como abençoada por Deus, que pode comunicar os seus bens de geração em geração, até à terceira ou à quarta geração. Vemos isso nos patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, pessoas de grandes posses. Então o mal não está propriamente na riqueza. O mal está em idolatrar a riqueza, isto é, em prescindir dos valores em que vale a pena apostar na vida. Essa tensão positiva na Bíblia aponta para a necessidade de investir corretamente, apostar, fazer a aposta certa, fazer a aposta certa, isto é, usar as riquezas para bem dos outros. Porque se eu idolatro as riquezas ou o dinheiro, e eu sou consciente daquilo que digo, idolatrar não se trata de procurar até ganhar dinheiro, procurar ter um dinheiro para necessidades do futuro, etc. Trata-se de idolatrar, fazer do dinheiro ou dos bens materiais um ídolo, então eu torno-me escravo dos bens. O problema aqui que Jesus põe, muito finamente, é um problema de liberdade, de superioridade da pessoa relativamente aos bens. Se eu os trato assim como a coisa maior na minha vida, então eles passam a ocupar o lugar de Deus, o lugar que deveria ocupar Deus na minha vida. Escravizo-me, trato-os como ídolos. Bem, então eu rebaixo-me ainda mais do que os bens, porque um ídolo é muito menos do que um ser humano. Vamos seguir para o texto da primeira leitura e ver o que é que ele pode, enfim, apontar nesta gestão de bens e gestão da vida também, que acaba por ser. A partir dessa frase, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que tanto foi percorrendo as gerações como
Um refrão multilíngue quase, não é? Um refrão que se tornou clássico na aprendizagem das várias línguas clássicas que nós aprendíamos, em latim, em grego. Em grego é bonito. Diz lá. Em grego, mataiotes, mataioteton, tapanta, mataiotes. Ou então em latim, vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. A declinação da mesma palavra, não é? Causa de essa facto, sonoridade muito, exatamente. muito interessante. Como está aqui, vaidade das vaidades, ou seja, vanidade das vanidades. Tudo é vão. No fundo, este homem, este Kohelet, que em hebraico significa aquele que reúne a Assembleia, aquele que convoca a Assembleia, que também poderia ser traduzido como o pregador. Este Kohelet... É o livro de onde é retirado este texto. Onde é retirado este texto, o que antes chamávamos Eclesiastes, diferente do eclesiástico que se identifica com o Ben Sirá. Este Kohelet, por vezes, foi visto como uma pessoa pessimista, um desiludido da vida, que até poderia aparecer como algo ressentido perante, isto, talvez na sua velhice, agora ressentido perante o gozo e os prazeres que outras pessoas podem ter e que ele já não pode ter. Ora bem, ele não aparece bem assim. Ele, no fundo, aparece como uma pessoa realista, que põe o dedo na ferida relativamente ao uso dos bens e à transitoriedade, ou seja, ao caráter transitório, passageiro das coisas da vida. São a nossa contingência, como diriam os filósofos, isto é, as nossas limitações radicais, a nossa finitude inultrapassável. Ora, este Kohelet chama a atenção para isto. Eu fui rei em Jerusalém. Ele apresenta-se assim. Até foi identificado com o rei Salomão. Eu fui rei em Jerusalém, isto é, eu vi tudo. Gozei do melhor na vida. E ao meu lado eu vi tantos reinos e reinados e reis a subirem na vida, a serem grandiosos. Ele tinha assistido à queda de impérios. Pelo menos lendo a história no seu meio ambiente, isto é, no antigo Próximo Oriente, especialmente na antiga Mesopotâmia. Ele tinha assistido à queda de impérios como a Babilónia, depois a Assíria, depois de novo a segunda dinastia da Babilónia, dos Medos, dos Persas. E então ele tem razões para dizer: tudo passa, meus amigos. Vaidade das vaidades, vanidade das vanidades, tudo é vão. Então, qual é o conselho dele? Gozem a vida, sim. Mas tenham em conta que é preciso, depois de durante 7 dias, nos derrearmos sobre a terra, convém, pelo menos num 7º dia, olhar para o céu, olhar para o alto e cultivar a transcendência. Para ajudar-nos a sua análise a este texto, que que sabedoria de vida. Linha, a sabedoria de vida é saber realmente escolher, optar e procurar viver as coisas importantes da vida. O povo tem imensos ditados que traduzem isto na sua sabedoria popular. O mais importante é ter saúde. Claro, quer dizer, mais importante do que ter dinheiro. Não é que o dinheiro não seja importante, mas estabelecer prioridades. O que é mais importante realmente para a nossa felicidade? Amarmos, sentir que há pessoas que nos amam. Isso é o que mais equilibra a pessoa, os afetos, não é? O amar e o sentir-se amado, viver com amigos, com uma comunidade, ter saúde, com certeza, viver mais ou menos na justiça, bem consigo mesmo, bem com os outros, bem com a natureza. Quer dizer, sabermos eleger prioridades, não é? E depois, pronto, quer dizer, tudo o resto virá por acréscimo. Jesus também disse isso de várias maneiras: procurai o reino de Deus e a sua justiça, tudo o resto vos será dado por acréscimo. Não é? Pedi o Espírito Santo, isso é o principal. E o Espírito Santo, Deus nunca vos faltará com ele. O resto, depois, com o Espírito Santo já podereis viver tudo, não é? Portanto, atermos-nos ao principal, não é? Sabermos eleger prioridades na vida. Essa é que é a sabedoria de vida, não é? Quer dizer,
E nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia que são lidos na missa deste domingo, o texto da segunda leitura, Padre Armindo Vaz, reafirma este imperativo quando diz afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Assim podemos dizer, realmente. Paulo insiste, quando escreve aos Colossenses, na realidade do ser cristão. O que é um ser cristão? Para ele é um ressuscitado. É um ressuscitado com Cristo. Isto é uma pessoa que, pelo batismo, ele está a falar do batismo, e no contexto de uma catequese sobre o batismo, aquele que foi batizado em Cristo mergulhou, no símbolo do mergulho nas águas, mergulhou na morte de Cristo e, subindo depois pela outra escada do batistério, onde o batizando era mergulhado, subia para uma vida nova. Então, realmente o cristão deveria considerar-se um ressuscitado. Coerentemente, então, deveria aspirar às coisas do alto. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. E por isso, então, Paulo, com grande coerência, portanto, fazei morrer o que em vós é terreno. E o que é terreno? A imoralidade, a impureza, as paixões, maus desejos, a avareza, que é uma idolatria. Cá está. Estamos centrados realmente no tema da primeira e da leitura, da primeira leitura e da leitura do Evangelho. Uma referência breve. Brevíssima. Há aqui uma frase agora na parte final do texto, da segunda leitura, que é muito parecida com uma afirmação de Paulo aos Gálatas. Aos Gálatas ele diz, em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher. Aqui diz, o homem novo, à imagem do seu Criador, aí já não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou estrangeiro, escravo ou livre. Quer dizer, em Cristo todos vivemos na mesma dignidade. Não há diferenças de dignidade e, portanto, somos uma família. Deus é pai e mãe, nós somos irmãos e irmãs uns dos outros, filhos e filhas de Deus, todos iguais em dignidade. Lá está um horizonte de vida, de harmonia, de justiça e paz, por certo, a partir dos desafios que estes textos nos colocam, que agradeço terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar. Muito obrigado. Os acontecimentos em torno da Jornada Mundial da Juventude, a que nos referimos no início deste programa, marcam o programa 7 deste domingo e já hoje o programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Desejo-lhe um bom fim de semana, umas boas férias, se for o caso. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.